Lucas 17, 32. Lucas fica lá no Novo Testamento. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler todos juntos? Lembrai-vos da mulher, mais uma vez, lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, meu Deus. Nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, que os ouvidos, Senhor, estejam atentos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor irá falar, Pai, porque eu creio, Senhor, que haverá uma revelação, haverá, Senhor, uma direção, haverá, Senhor Jesus, da parte do Senhor, Pai, o alimento, Pai, sobre a vida da tua igreja. Assim como essa palavra me alimentou, eu creio que irá alimentar também o teu povo aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus bata em retirada, Senhor, todo espírito contrário, toda dor, todo cansaço, toda fadiga, toda religiosidade, Senhor, bata em retirada nessa noite. Que possamos estar aqui atentos àquilo que o Senhor vai falar, que cesse todo o movimento, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade, Senhor, para se movimentar nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus eu oro a Ti, crendo, Senhor, que o Senhor já está falando conosco. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. É onde nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, e glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu não sei quantos já leram o capítulo 17 de Lucas, ou se já ouviram alguma pregação em cima desse livro. Nós temos algumas histórias aqui muito importantes. Jesus vem relatando em todo o capítulo 17 diversos fatos. Ele inicia o capítulo 17 falando sobre os escândalos. Ai daquele por onde vier o escândalo. É aquele que professa a fé em Jesus, mas daqui a pouco ele é pego em motivo de escândalo, no adultério, traição, prostituição, lascívia, as obras da carne, a qual nós estudamos pela manhã aqui também. Do versículo 1 ao versículo 2 ele fala dos escândalos. Do versículo 3 ao 10 ele vem falando do perdão. Do versículo 11 até o 19 ele fala de gratidão. E do versículo 20 ao 37, ele fala da vinda do reino de Deus. Jesus então vem em todo o capítulo 17, se você pegar, é um texto complementando o outro e falando, resumindo ele, a vinda do reino de Deus, a vinda do reino do meu Pai. Jesus sempre anunciou que ele seria levado ao Pai, mas retornaria para buscar a sua igreja. E eu quero falar nessa noite sobre esse versículo chave aqui, do versículo 32, do capítulo 17, aonde Jesus vem falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Não é a mulher de Jó não, tá? É a mulher de Ló. Jesus vem pedindo para lembrar dessa mulher. Gente, agora por que Jesus veio trazendo essa história tão antiga, reportando ao mundo atual, reportando aqueles homens que estavam próximo dele ali, homens que faziam pergunta, homens que tinham dúvidas, discípulos que tinham dúvida, e ele diz assim, olha só, o que eu quero que vocês lembrem da mulher de Ló. E eu quero falar um pouco sobre a história dessa mulher. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, a Bíblia agora lá em Gênesis. Se você ver a partir do versículo 16, Deus anuncia a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Nós vamos entender e compreender por que Jesus, no Novo Testamento, diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Gênesis capítulo 18, versículo 19, relata a história da destruição dessas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. O versículo de número 20 do capítulo 18, diz que o pecado daquele povo, o pecado daquela cidade, muito se agravou. E isso chegou até o Senhor, isso incomodou o nosso Deus. Quando nós olhamos para a nossa nação, quando nós olhamos para algumas cidades, alguns estados, que têm negligenciado a palavra de Deus, está correndo um sério risco de desaparecer da face da terra. Isso eu falo com origem em Sodoma e Gomorra, que não existem mais hoje, porque um povo se levantou para blasfemar, para ir contra os princípios de Deus. Então eu quero que você entenda nessa noite e compreenda por que Jesus citou a mulher de Ló. Por que ele fala, lembrai-vos dessa mulher, num lugar onde ele estava falando sobre reino de Deus. O que tem a ver reino de Deus com a história da mulher de Ló? Você vai entender. No versículo no capítulo número 19, versículo 4 e 5,
diz que a depravação era tão grande, querido, no meio do povo de Sodoma e Gomorra, que eles queriam ter relações sexuais com os anjos que estavam na casa de Ló. Primeiro, quando nós olhamos, nós vemos o quê? Abraão intercedendo a Deus: Senhor, mas se lá tiver 50, mas se lá tiver 45, mas se lá tiver 30, 20, 10, ele foi caindo. O Senhor falou assim: não, eu não destruirei, porque não havia um justo naquele lugar. Deus então envia os anjos vão na casa de Abraão, se alimentam, se fortalecem e vão para a cidade de Sodoma e Gomorra. Chegando lá, eles vão para a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, dentro da casa de Ló, os homens que estavam ali em depravação moral, no centro da cidade acontecia relações sexuais o tempo todo, pecado tomando conta da vida das pessoas, as pessoas não queriam saber de Deus, e esses anjos dentro da casa de Ló, dizem que os homens estavam batendo na porta, arrombando, estavam perguntando, aí Ló saiu para fora, eles perguntaram: quem são esses dois homens que estão aí dentro? Quem são esses varões que estão aí? Traga ele para fora, traga eles para fora, para que nós possamos ter relações, para que nós possamos abusar deles. Olha a mentalidade, era homem com homem, mulher com mulher. Tudo que está acontecendo nos nossos dias de hoje, aconteceu no tempo de Ló, aconteceu no tempo de Abraão. E eu olho no capítulo de 19, versículo 4 e 5, o versículo 8, fala que Ló chegou a oferecer as suas 2 filhas que eram virgens, dizendo assim: não, eu tenho minhas 2 filhas, eu posso deixar ela com vocês. Ele falou: não, nós queremos aqueles 2 homens que estão aqui dentro. E eles ficaram ali na madrugada, eles ficaram na porta ali insistindo. E o que aconteceu então? A madrugada passou, Ló estava em desespero. Os anjos falaram assim: Ló, junta a sua família, as suas filhas têm namorado, as suas filhas são casadas, chama os seus genros, chama todo mundo, porque hoje é o dia onde a mão do Senhor vai pesar sobre Sodoma e Gomorra. Aquela madrugada passou, aquele dia passou, e o que acontece são no versículo de número 16, o Senhor foi misericordioso com Ló e sua família. Os anjos então despertam Ló. A ordem era: olha só, Ló, junta a sua família e vai embora. Só que Ló foi protelando, Ló foi tentando dizer assim: não, peraí, tem mais gente, os meus genros, não, minha família é grande, isso e aquilo. O texto diz que os anjos levaram Ló e sua família até o lado de fora da cidade de Sodoma e Gomorra. O versículo número 17 diz que a ordem foi dada. O versículo de número 17 diz que a ordem foi dada. Sabe qual era a ordem? Não olhem para trás. Fala para quem está do teu lado, por favor: não olhe para trás. Fala para quem está do outro lado: não olhe para trás. Versículo 17, a ordem era essa: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Preste atenção aqui, amados. Foi dada uma ordem do Senhor: não olhe para trás. A família de Ló, a esposa, as suas filhas, o texto nem diz se os genros vieram junto, mas a família de Ló em si estava do lado de fora da cidade, e eles estavam caminhando, e eles estavam saindo daquela cidade, porque a ira do Senhor cairia sobre Sodoma e Gomorra. E o que acontece? Começa a cair enxofre, começa a cair fogo do céu, e matar todos os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, e a queimar tudo. A ira do Senhor era tão grande que ele se levantou com muita fúria para destruir aquela cidade. Tamanha era a depravação. Por isso nós precisamos orar e pedir ao Senhor misericórdia pelo nosso país, querido, misericórdia pela nossa cidade. Por isso que nós não podemos, querido, olhar as coisas e achar que é normal, achar que é tudo normal. É normal, a decisão dele é normal. Não, tem coisas que são fora do normal. Tem coisas que acontecem que é totalmente fora do normal. Não é normal, querido. Isso sobe ao cheiro às narinas do Senhor como podridão, um cheiro desagradável. Isso faz com que o Senhor se levante, querido, e venha a justiça dele, e venha a ira dele, assim como foi com Sodoma e Gomorra.
E o que acontece? A família de Jó então recebe uma direção: vá e não olhe para trás. Vamos nos atentar a Lucas 17:32, a ordem de Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? Eu quero trazer para você aqui algumas direções por que lembrar dessa mulher nos nossos dias de hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por quê? Porque a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, ela saiu de Gomorra, daquela cidade ali, mas o seu coração estava lá. Um exemplo para você entender: pessoas se convertem ao Senhor, entregam a vida para Jesus, mas o coração da pessoa está onde? No mundo. O coração da pessoa não está em Jesus, está no mundo. E vamos trazer para dentro da igreja, vamos apertar um pouquinho mais. Existem pessoas hoje assim, querido. Elas estão dentro da igreja, mas o seu coração é do mundo. E eu falo isso, querido, eu gosto de trazer alguns exemplos. E eu gosto de trazer algumas direções também. Sabe qual é a resposta para quem saiu de Sodoma, mas o coração está no mundo? Comportamento e as suas atitudes. Vou citar aqui algumas aqui rápido. Pessoas que adoram se expor de maneira indecente. Dizem que servem o Senhor Jesus, mas estão se expondo o seu corpo na rede social. Estão seminus também para os homens. E estão adorando o Senhor. Se a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, se a Bíblia fala que ai daquele por onde vem o escândalo, eu vou ficar colocando meu corpo para as pessoas verem? Sendo que rede social, Facebook, WhatsApp, o que mais tem são pessoas atrás de pessoas assim, indecentes. É onde vem um comentário sem graça, que a esposa chega em casa, o marido está lá esperando para brigar. É o relacionamento que acaba por falta de sabedoria. E por trás disso, querido, o diabo vem destruindo uma família por inteiro. Pessoas que não têm comportamento e atitude, estão na igreja, mas não saíram de Sodoma. O coração está no mundo, querido. Não tem mudança, não tem transformação. Vive uma vida relembrando o seu passado. E não adianta, querido, porque hoje nós temos a rede social, que quem sabe usar é bênção, mas quem não sabe usar, querido, está expondo o seu coração. E a Bíblia deixa bem claro isso, querido. A boca só fala do que tem o coração, do que está no coração. E às vezes pessoas matando saudade, com fotinha antiga, com copinho de cerveja. Ah, que saudade! Estão na igreja. Pessoas que estão colocando o seu corpo, querido, à disposição de Satanás. Que não adianta você ter um corpo bonito, peraí, não é para você mostrar para todo mundo não. Se você tem um marido, se você tem uma esposa, se você tem um namorado, se você tem uma namorada, respeite ele, não fazendo isso. Porque eu vou falar aqui bem claro, bem aberto, que a gente não pode ficar de meia boca. Essa esposa ou esse marido, essa namorada ou esse namorado é um bobão. Ai, minha namorada é um avião. Cuidado, avião cabe quantos passageiros? Vigia, varão. Deus te deu a varoa, é para você usufruir dela, para você viver as bênçãos que Ele tem para você com ela. Não coloque na vitrine aquilo que não está à venda, irmão. Tem gente colocando meu troféu, aí bota lá para todo mundo ver. Eu não sei fazer aqui, é umas coisas que eu não sei fazer, gente. Misericórdia, irmão, o negócio é sério demais. Está na igreja, mas não saiu de Sodoma. É o comportamento e a atitude, querido. E eu vou falar, querido, por aquilo que eu tenho visto, são as pessoas que às vezes passam mais dificuldade espiritual. São as pessoas que estão sempre desanimadas, são as pessoas que às vezes estão dando problema. Porque não entendeu, peraí, hoje eu sou nova criatura. Então se hoje eu estou na casa do Senhor, as minhas atitudes têm que ser diferentes. Não é o pastor que vai mudar. Não é a liderança de ministério A ou B que vai mudar, não, querido. As atitudes, quem vai mudar é o Espírito Santo, mas tem que haver uma busca. Isso vai acontecer, é um processo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Não vejo necessidade, querido, da gente expor de maneira indecente as nossas intimidades. Já pensou se a moda pega, o marido com a mulher lá,
na hora do relacionamento, vamos bater uma foto aqui para postar para todo mundo ver. Daqui a pouco vai acontecer isso, gente. Está caminhando para isso aí, não se assustem. Porque o negócio é mostrar uma coisa que não está vivendo. O coração está em Sodoma. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus deixou isso bem claro. Lembra disso, gente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Aquela mulher saiu de Sodoma, mas o coração dela estava lá. Então, não adianta você estar na igreja se o teu coração está no mundo. Eu creio que hoje Deus trouxe pessoas aqui para que você venha se converter, querido, para que você venha viver o verdadeiro evangelho. Não é ser um religioso, vou usar camisa apertada até aqui. Não, porque a roupa não vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. É o teu posicionamento, é a maneira que você está expondo o templo do Espírito Santo. Está edificando o quê? Você postando lá a foto de biquíni, de cueca, de sunga. Está edificando a quem, irmão? Porque até a misericórdia, vou também abrir um parênteses aqui para os homens aqui. Não tem corpo para mostrar, cara, de sunga, e quer postar a foto de sunga, irmão. Parece uma bola aqui, um negócio igual eu assim, sabe? E ainda que tenha a barriga tanquinho, não é para mostrar. Quem tem que ver é a esposa, né? E por aí vai. Deixa eu prosseguir aqui. Gente, sabe o que parece? Tem saudade da vida de pecado. Ai, que saudade daquela vida de pecado. Lembrai-vos da mulher de Ló. Está sempre reportando ao passado. Se converteu, mas está pego ao passado. Quando eu tinha aquela vida de pecado. Não abandona o vício. Se converte, mas não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar. Se houver dificuldade, querido, com certeza nós vamos ter aqui direcionamento para você. Vamos direcionar você, querido, para que você, se você não tem conseguido sozinho, grite por socorro, por ajuda. Andam sempre em rebeldia. Quem não sai de Sodoma está sempre em rebeldia. Não ouve a voz do pastor, não ouve a voz da liderança, não ouve a voz do patrão, não respeita ninguém, não ouve a voz da esposa, não ouve o filho, não ouve ninguém. Está lá em Sodoma ainda. Sodoma era um lugar desse. Ló tinha falado, não, vocês não vão entrar. E estavam os camaradas querendo entrar para ter relação sexual com os anjos. Então a gente olha para essa atitude dessas pessoas e o que aconteceu com Sodoma, querido. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa cidade de Teresópolis, para que o Senhor tenha misericórdia, para que a igreja do Senhor venha sair de Sodoma, venha se libertar desse lugar, um lugar de depravação, querido, de olhar para quem? Olhar para frente. Eu quero estar lendo Hebreus no capítulo 12, por favor, Letícia. Abra a tua Bíblia aí comigo também, por favor. Hebreus capítulo 12. Isso é muito sério, querido, isso é muito sério. Versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1, 2 diz assim: portanto, nós também, pois estamos, olha só, gente, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: fitando os olhos, olha o que Hebreus fala para nós, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus paga um alto preço, morre pelos nossos pecados, e a gente está indo lá na cruz, catando os pecados que estão lá no pé da cruz, e resgatando aquilo para nós, trazendo à memória coisas do passado, trazendo para o nosso dia a dia o passado, o pecado que já foi levado na cruz, querido. Por isso, em nome de Jesus, hoje é a noite de sair da cidade de Sodoma. Hoje o teu coração precisa sair do mundo. Hoje o teu coração precisa sair daquele lugar que te feriu, que te magoou, que te machucou. Hoje você está paralisado por causa disso. Hoje o teu ministério está praticamente enterrado, porque você está preso em Sodoma. A mulher de Ló, sabe o que aconteceu com ela? Ela olha para trás, ela toma uma atitude de olhar para trás, e a Bíblia fala que na mesma hora ela virou o quê? Uma estátua de sal. Aonde você vai ver na Bíblia alguém que desobedeceu a Deus, Igor, que virou estátua de sal, diácono Cristiano? Nenhum lugar. A desobediência daquela mulher foi tão grande,
A desobediência daquela mulher foi de tal cara de pau, vamos dizer assim, que ela virou uma estátua. Para que serve uma estátua, gente? Para a gente ver, para as pessoas admirarem. Não é assim que existe no Brasil várias estátuas, as pessoas vão para ver, né? O Cristo Redentor, lugar bonito, é uma estátua que está ali. Deus faz com que a mulher de Ló se transforme em uma estátua de sal, para ficar como exemplo para aqueles que se levantarem em espírito de desobediência. Se Deus está falando para não fazer, é para não fazer. Se Deus está dizendo não olhe para trás, é para não olhar para trás. Sabe por quê? Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas tão grande, talvez você nem saiba, mas você está sendo lá observado, primeiro pelo Senhor, depois pelas pessoas que estão ao teu redor. E eu me preocupo como pastor, querido, porque eu não quero ver ovelha nenhuma caminhando para o aprisco, caminhando para ribanceira abaixo, não. Nós estamos aqui para estender a mão, é para ajudar, é para orientar, querido. Se a pessoa, não quero, é outra coisa, ninguém é obrigado a fazer nada, mas que nós vamos estar em oração para que haja salvação, direção, para que haja libertação. Isso é um processo, a conversão é um processo. Então que Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, fique gravado no teu coração nessa noite, para que você entenda que nós estamos rodeados de nuvens de testemunha. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu à voz do Senhor. Não era para olhar para Sodoma, mas o coração dela estava lá, presbítero Charles. Se o teu coração está no mundo, a tua tendência vai ser olhar para o mundo o tempo todo. Aquela mulher vira uma estátua de sal, e ela fica ali, para ser observada. Todo mundo que passava naquele lugar, olhava para aquela mulher e falava assim, essa mulher desobedeceu a Deus. Quem foi essa mulher? Olha a história que ela deixou. Essa mulher foi a mulher que desobedeceu. Deus falou para ela não olhar para trás e ela olhou. A gente está assim, querido, querendo voltar ao passado. A gente está assim o tempo todo querendo olhar para trás. Já reparou? Como é difícil a gente lembrar de um momento bom, de uma bênção que o Senhor fez na nossa vida. A gente está sempre se reportando aos momentos difíceis. Talvez se eu perguntar aqui qual foi o dia mais feliz da sua vida, você vai custar a lembrar. Mas se eu perguntar assim, qual foi o momento que mais te causou dor? Puf, instantâneo, na hora. Porque nós estamos o que? Acostumado a sempre estar com a memória lá atrás, naquilo que causou dor, não naquilo que nos fez feliz. Em nome de Jesus nós precisamos mudar essa consciência. Nós precisamos trabalhar isso. Se a primeira direção, querido, se a primeira situação que o Senhor nos faz lembrar da mulher de Ló foi que ela saiu de Sodoma, mas o seu coração estava lá, a segunda é, como eu tenho falado aqui, a desobediência gerou morte. Ela não virou apenas uma estátua de sal, depois foi todo mundo lá, cavou, quebrou e ela voltou a viver, não. Ela morreu. A desobediência gera morte. Você pode falar isso para quem está do seu lado? A desobediência gera morte. E como é difícil às vezes, que você direcionar uma ovelha dentro da palavra de Deus. Eu sou muito chato com isso. Às vezes eu pego no pé, às vezes eu cobro, mas é para crescimento, querido. Não é para matar ninguém. Às vezes sou chato, o que está acontecendo? Está sumido, não veio. E por aí vai, às vezes senta, conversa. Só que às vezes eu me preocupo porque Deus fala, Deus direciona. Deus fala na palavra, Deus fala no louvor, Deus fala no estudo. Só que há um espírito de desobediência muito grande, querido. E essa desobediência vai gerar morte espiritual na sua vida. Essa desobediência vai fazer com que o teu sangue caia sobre a tua vida, não sobre a vida do pastor. Porque eu tenho responsabilidade, sim. A responsabilidade que eu tenho como pastor, ela é uma responsabilidade até o momento que você deixa eu ser o seu pastor. Deixa o ministério que Deus colocou na minha vida cumprir sobre a tua vida. E quando há esse espírito de desobediência, porque a mulher de Ló, lembrai-vos dela, porque ela teve o que? Um espírito de rebeldia. Deixa eu ver, talvez a curiosidade, deixa eu ver o que está acontecendo. É sempre assim, a gente quer sempre dar uma espiada, não é isso? A gente quer sempre dar uma olhadinha, é verdade. Mas cuidado, porque essa desobediência gera morte. Essa mulher, ao olhar para trás, querido, ela não estava buscando ver ou tirar a sua curiosidade, muito pelo contrário.
ela estava buscando muito mais do que isso, porque olhar para trás significa retroceder, olhar para trás significa paralisar, olhar para trás significa paralisar, olhar para trás significa desacreditar, olhar para trás significa sair do foco. Olha o que Hebreus 12, no versículo 2 diz: olhando firmemente, olhando fixo, algumas traduções diz. Olhando firmemente, olhando fixo, para onde? Para o alvo, para Jesus, para o autor e consumador da fé. Agora, quando eu deixo de olhar para o Senhor e reportando ao passado, eu sofri muito, quando casei, eu sofri muito, quando aconteceu, eu sofri, você está reportando ao passado. Nessa noite o Senhor quer que você olhe firmemente para Ele. Quem está disposto a olhar para o Senhor firmemente aqui nessa noite? Que os teus olhos estejam no Senhor, olhando para o alvo, olhando firmemente. Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, sabe o que fala? Paulo nos ensina dizendo assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quantos querem olhar para o alvo aqui nessa noite, querido? Esqueça o teu passado. Se você feriu, se alguém te feriu, hoje à noite você sai daqui curado, em nome de Jesus, restaurado. Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 diz, sabe o que? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, estou passando um momento difícil, o que está vindo na tua memória? Lembra daquilo que Deus fez por você, lembra o que Deus fez até hoje na tua vida, traga à tua memória aquilo que vai te dar esperança. Ninguém casa para ser frustrado, ninguém casa para viver triste, ninguém arruma namorado para se entrar na tristeza, se aprofundar na tristeza, não. Ninguém vem para a igreja, querido, apenas para falar assim, não, vou lá buscar para ver se eu melhoro um pouquinho, não. Nós chegamos aqui com um propósito de entender que o que eu quero trazer à minha memória é aquilo que vai me dar esperança. E o que pode me dar esperança nessa noite? É olhar para o alvo, é olhar para o Senhor, é acreditar que Ele tem um novo amanhecer, que Ele tem algo novo preparado para mim amanhã, e que a minha atitude hoje, que vai determinar o que eu vou viver amanhã. Se eu escolho obedecer, eu estou escolhendo colher os frutos daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu creio aqui, querido, que Deus tem para todos aqui nessa noite, querido, uma colheita abundante, uma colheita muito grande sobre a tua vida. Basta você se colocar sobre essa palavra, obediência, para que você gere vida. E o último versículo que eu quero citar aqui, já terminando, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Jesus tem preparado uma coroa, querido. Jesus tem preparado para você, querido, a justiça. O Senhor tem preparado para você, querido, coisas que seus olhos não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, jamais penetrou o teu coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor obedece. Jesus quer que você hoje lembre da mulher de Ló como exemplo. Eu jamais vou tomar as atitudes daquela mulher. Jesus quer que você olhe para a mulher de Ló hoje e entenda: eu preciso sair de Sodoma. O mundo precisa sair do meu coração. Do que adianta às vezes você estar aqui, querido, mas o teu coração está no mundo. Você precisa romper de vez com isso. Você precisa lutar com isso. Talvez tem pessoas aqui, querido, que estão enfrentando um jugo desigual. A esposa é cristã, o marido é cristão e a esposa não é, vice-versa e por aí vai. É difícil. Mas se Deus te deu, lute por isso. Ore. Coloque diante do Senhor. Peça ao Senhor que traga salvação, peça ao Senhor que traga restauração. Talvez o que tem faltado é posicionamento, querido, do cônjuge. Talvez o que tem faltado é um espírito de obediência, de entender que a palavra do Senhor, de entender que quando nós buscamos, assim como Marcelo falou, a oração tem poder. Se orar desacreditado não vai acontecer, gente. Precisamos orar com fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que cada oração que foi feita nesse lugar aqui, querido, o Senhor já está providenciando a resposta, já está providenciando o milagre. Que seja feita a vontade do Senhor, que cumpra a vontade do Senhor sobre a nossa vida.